Distonia é o assunto de utilidade pública de hoje. Será que a doença está relacionada apenas à hereditariedade ou também há algum fator externo, como, por exemplo, o estresse, que também pode acabar aí puxando o gatilho para essa doença? Esclarecendo esse assunto aqui no estúdio do programa Utilidade Pública, o neurocirurgião Esmone Ramos Santa Rosa. Doutor Esmone, apenas hereditariedade ou também tem outros fatores que podem acabar causando a distonia? Dânia, a distonia ela pode ser congênita, né, ou que leva a uma hereditariedade devido a fatores genéticos, mas ela também pode ser adquirida, tá? Então, como é que é adquirida? Adquirida por problemas de outras doenças que podem cursar junto com a distonia. Por exemplo, acidente vascular cerebral, um AVC, pode levar o paciente a ter distonia. Um traumatismo craniano grave, né? O TCE, traumatismo craniano grave, principalmente os acidentes de moto, é muito comum isso, né? Eu tive meu trabalho de mestrado feito no Hospital de Urgência de Sergipe, João Alves Filho, em que nós analisamos durante 3 anos os acidentes de moto, né? As sequelas dos acidentes de moto. E muitos desses pacientes ficam com distonia devido ao trauma craniano. E esses pacientes dão muito problema aos seus familiares e aos cuidadores devido à dificuldade de movimentá-los, por causa da espasticidade, que toda distonia existe espasticidade. Existem outras doenças tóxicas também que podem levar à distonia, como intoxicação por chumbo, por manganês, né? Existem alguns tipos de intoxicações, mercúrio, né? Que pode também levar a problemas de distonias musculares. Agora, uma pessoa que é diagnosticada com distonia, necessariamente vai se tornar uma pessoa incapaz para algum tipo de atividade, ou há como conviver com a distonia indo trabalhar, numa rotina normal? Sim, geralmente as distonias focais, né, elas não impedem a pessoa de trabalhar na maioria das ocupações, né? É claro que, por exemplo, para uma função como a sua fica difícil, né, um cliente, um paciente que tenha blefaroespasmo, ou seja, espasmo da musculatura orbicular, né, ao redor do olho, então, ou na fala, né? Existe uma outra focal que eu esqueci de falar, que é a distonia das cordas vocais. Então ela também entra em espasmo e o paciente ele deixa de conversar, ele deixa de falar durante o momento do espasmo das cordas vocais, tá? Então a distonia, a congênita, geralmente ela em torno de 25 pacientes por 1 milhão de pessoas. A cada 1 milhão de pessoas nós poderemos encontrar 25 com distonia congênita. Já adquirida é bem maior. Uma pessoa com distonia para cada 1.000 habitantes. É um número preocupante. É um número preocupante, né? Então, uma para cada 1.000. Então, nós temos vários tipos de distonias. Por exemplo, a distonia pode ser causada também por infecção do sistema nervoso. Uma meningite pode dar complicações depois, o paciente sobrevive, mas ele fica com a distonia, né? Um tumor cerebral também, ele pode até retirar o tumor cerebral, se ele for benigno, ficar curado, mas ele pode ficar como sequela com a distonia por muitos anos, por resto da vida dele. E que isso pode impactar ou não no trabalho dele, sim. Não necessariamente as pessoas que são vítimas de acidente de trânsito ou que tiveram uma AVC vão ter distonia. Claro, sim. Tá? Depende da intensidade do trauma e do local onde ocorreu a lesão. Existem dois núcleos que nós chamamos, tecnicamente, são 2 locais no centro do cérebro que são responsáveis pelo tônus muscular, ou seja, são responsáveis pela contração e descontração do músculo. Então, se afetar esses locais, esse paciente terá, sim, como sequela, uma espasticidade, que pode ser, por exemplo, como no AVC, da metade de um corpo, metade do corpo, ou seja, o braço e a perna esquerda, ou o braço e a perna direita, a depender do local onde foi lesionado os núcleos, que são estruturas responsáveis, né, pela ordem de contração e descontração da musculatura. E mito é dizer que a distonia, por exemplo, tem como causa, por exemplo, estresse,
a prática de atividade física em excesso, isso é mito. Não, isso não existe. O que existe é o seguinte, os pacientes que têm distonias, quando eles estão mais tensos, quando eles estão psicologicamente afetados, isso aumenta. Quando eles estão bem, né, quando eles estão psicologicamente bem, quando eles reconhecem que precisa cuidar, que isso é uma doença. Muitas vezes as pessoas acham que não é uma doença e a tendência dela é progredir. Quando eles reconhecem que existe essa doença e ele aceita e ele começa a tratar, estamos vendo aí as Paralimpíadas nesse momento, né, que nós temos vários desses pacientes que tiveram sim espasticidade, né, e foram tratados e hoje são atletas de alto rendimento, de alto nível, Campeões. né, como nós falamos. Isso. Atletas e campeões. Diagnóstico. Qual o exame que consegue diagnosticar a distonia? Você falou que é um tratamento que exige aí profissionais de várias áreas. Isso. Então, o diagnóstico, ele essencialmente, ele é um diagnóstico clínico, né? Ou seja, né, uma boa anamnese, uma boa história, inclusive a história familiar, o médico tem que pegar a história não desde o nascimento daquele paciente, mas também a história familiar toda, para tentar saber se existe algum nível de hereditariedade, né, nessa família. Então, uma boa história clínica é muito importante, assim como também o exame físico neurológico, né, em que nós iremos palpar a musculatura do paciente naquela região que ele está sentindo o problema e saber se o tônus, se a musculatura está aumentada ou não. Tá? E daí iremos examinar os reflexos desse paciente e assim por diante. E, como o nome já diz, complementar, o exame complementar, ele vai, na maioria das vezes, afastar outras patologias. Tá? Então, nós teremos que afastar, por exemplo, a diferença entre uma miopatia, que é a doença do músculo, de uma neuropatia, que é a doença do nervo. Então, nós temos um exame chamado eletroneuromiografia, que é um exame que vai nos mostrar se realmente existe um comprometimento do nervo ou um comprometimento do músculo. Isso é importante. Também nos casos, como eu disse, as adquiridas podem ser devido a uma meningite, a um AVC, a um tumor cerebral. Então, os exames de imagem, que nós conhecemos como tomografia computadorizada ou ressonância magnética, são exames muito importantes para a gente afastar, né, ou comprovar algum tipo de lesão. Tá? Outra coisa interessante é mostrar que existe uma diferença entre distonia e doença de Parkinson. Tá? Distonia e doença de Parkinson. Então, no grupo de doenças chamadas doenças de movimentos involuntários, né? Tanto o Parkinson como os outros tipos de distonias, ela tem, são chamadas dentro de um grupo de doenças extrapiramidais, é o nome técnico, em que todas elas apresentam movimentos involuntários e apresentam também o aumento do tônus, né, muscular, no caso também do Parkinson, né, mas o Parkinson é uma lesão específica, é uma lesão que atinge toda a musculatura generalizada e ela é mais lenta, ela a contratura da doença de Parkinson, ela tem um comprometimento menor na postura do paciente do que uma distonia congênita generalizada, em que ela pega toda a musculatura e o paciente às vezes não consegue nem se levantar da cama. Não é uma doença fácil, de fácil convívio, mas tem tratamento e é sobre o tratamento que a gente vai conversar daqui a pouco, doutor Osmone, no próximo bloco, depois do intervalo, 2 minutos.